Ei pessoal, bem-vindos! Meu nome é Lívia e nesse canal a gente fala de transformação, mudança de vida, autoconhecimento, cura, e enfim. Bom, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu usei a ressonância harmônica durante 1 ano e meio e aconteceu algo que foi assim bem fora da curva comigo. É importante a gente falar, tá? Que cada pessoa tem um processo quando o assunto é a ressonância harmônica. Cada pessoa vai seguir para um caminho, até porque cada pessoa busca coisas diferentes, né? Desde o início, quando eu comecei o processo com a ressonância, eu pedi o tempo todo cura, destravamento, reconexão com a minha centelha divina, encontro com o meu propósito de alma, e pedi também na primeira onda, que na primeira onda a gente ainda poderia colocar os pedidos, né? Que até a primeira onda eu ainda consegui mandar os pedidos, a partir da segunda eu não consegui pedir mais. Mas na primeira onda eu lembro perfeitamente que os meus pedidos foram todos voltados para a cura, desenvolvimento pessoal, limpeza, e eu pedi limpeza de dogmas e estigmas religiosos. Por quê? Porque eu tinha uma visão bem holística do mundo espiritual, bem ampla, né? Então, só que eu já tinha feito algumas coisas, já tinha tentado algumas coisas, já tinha seguido por alguns caminhos que eu não consegui me encontrar. Então, eu pedi isso, limpeza também de dogmas, preconceitos, qualquer coisa que fosse voltado para as questões religiosas. Porque às vezes a gente fica meio enraigado, né, com alguns dogmas, alguns conceitos, principalmente a gente que tem uma visão mais holística do mundo espiritual, a gente acha que é só aquilo que tem, né? E a gente se sente muito, eu falo por mim, tá? A gente acaba se sentindo extremamente espiritualizado, iluminado, né? Então, e com isso a gente fecha um pouco as possibilidades para novos caminhos. E foi comigo, aconteceu algo muito extraordinário, porque eu me converti. Eu me tornei cristã. E talvez isso vai contra tudo, né, que fosse esperado de mim. Porque a gente tem, eu falo por mim, porque eu tinha, e eu acho que a maioria das pessoas que não são, tem uma visão sobre os cristãos muito engessada. A gente vê a igreja evangélica como um lugar onde tem um bando de pessoas com a fé muito sensibilizada, onde elas são extremamente exploradas na sua fé, né? A gente acha que todo pastor é mercenário, rouba o dinheiro dos fiéis. A gente pensa que toda religião, as pessoas são assim, elas não têm filtro, elas são extremamente preconceituosas e elas vivem naquele mundo fechado. Isso é uma realidade. Não vou falar que isso não existe não, porque isso existe mesmo. Mas você escolhe qual caminho que você vai seguir. É você que faz a sua trajetória espiritual. Então é bom a gente tirar os olhos do externo, né, e voltar o olhar para si. Aconteceu comigo uma coisa extremamente interessante. Conforme eu fui pedindo limpezas, inclusive quando eu ainda estava fazendo só o caminho das palestras, eu ainda nem tinha pedido a minha primeira onda ainda, o meu corpo ele parou de aceitar bebida alcoólica. Eu parei de beber. E isso para mim foi um processo muito natural, porque o meu corpo não aceitava mais álcool. E assim, outras coisas, tipo a crítica excessiva, falar às vezes mal da vida dos outros, que às vezes a gente faz aqueles comentários maldosos, e outras coisas, hábitos que eu fui mudando antes mesmo de pedir a primeira onda. E quando eu fiz aquele monte de pedido de limpeza, de
cura, de destravamento, e eu pedi a abertura dos meus chakras, porque uma das palestras, eu acho que é depois que você já tá fazendo lá, que depois que você já fez o caminho todo, aí você faz um outro curso separado pequenininho. Agora eu não vou lembrar mais, gente, tem quase 2 anos, eu realmente não vou lembrar. Mas aí a gente faz esse e aí lá fala que você pode pedir para abrir todos os seus chakras, para você ter uma conexão espiritual. Gente, eu pedi tudo de uma vez. Eu pedi tudo. E conforme o tempo foi passando, eu fui pedindo mais coisas. Sempre dentro desse viés, né? Para estar cada dia mais aprofundada nas questões espirituais. E aconteceu que em novembro do ano passado, eu fui fazer uma visita numa igreja evangélica, por acaso, tá, gente? Por acaso, foi uma coisa completamente do acaso mesmo. Uma amiga minha que frequenta a igreja, já tinha cansado de me chamar para ir nessa igreja, e eu fui para fazer uma visita, e eu cheguei lá, era um dia de oração, não era um dia de culto convencional, estava tendo um momento de oração. E eu fiquei vendo aquilo ali, eu senti ali uma presença espiritual tão aflorada, sabe? Eu senti ali pessoas extremamente espirituais sem ter esse entendimento, porque eu acho que elas nem têm essa sabedoria, esse entendimento, essa clareza, né? Essa sabedoria, claro que eles têm, mas eu falo assim, essa clareza, né? Porque eles veem o mundo espiritual de uma outra forma. E ali eu falei assim, cara, isso aqui não tem muita diferença de quem tá lá fora, não. É mais ou menos a mesma coisa. Só que qual que é a real diferença de uma pessoa que está dentro da igreja, buscando com esse mesmo fervor o mundo espiritual, e a gente que está aqui fora? É porque lá eles são cristocêntricos. Essa é a principal diferença de uma pessoa extremamente espiritualizada, buscadora de dentro de uma igreja evangélica e uma pessoa que está aqui fora. E esse foi a grande descoberta que eu penso que aconteceu na minha vida. Porque eu sempre fui cristã, né? Eu sempre fui cristã. Eu inclusive nasci num lar kardecista. Nós éramos cristãos. Só que aí, conforme a gente foi crescendo, eu fui me distanciando, fui me afastando e cheguei inclusive em 2011 a aceitar Jesus, né, que a gente fala, aceitar Jesus, que eu tava passando por uma fase tão crítica na minha vida naquela época, que foi assim um momento mesmo de desespero, e eu comecei a frequentar uma igreja batista na época que eu gostava muito, só que aí eu mudei de cidade, e não procurei eu também outra igreja para frequentar não, tá? Eu confesso para vocês que eu não procurei, de vez em quando eu ia. Eu moro aqui em Belo Horizonte, que é a sede da Igreja Batista da Lagoinha é aqui, né? Então de vez em quando, raramente, eu ia lá na Igreja Batista da Lagoinha, assistia um culto e tal, mas assim, quando eu tava muito ruim mesmo. E depois eu parei, e aí quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, que eu fui me envolvendo com as questões do universo e tudo mais, aí que eu parei mesmo de ir. Só que eu achei muito engraçado, porque foi nesse lugar que eu senti que eu tinha encontrado o lugar que eu deveria ficar. Então, eu percebi, teve um rapaz que comentou no meu outro vídeo, ele até apagou o comentário, provavelmente ele deve não ter entendido nada, quando eu falei que eu me converti. Porque tipo assim, nossa, mas que caminho contrário a tudo que a gente estuda nas palestras. E eu acredito muito que cada pessoa tem o seu caminho. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito que eu tô lá por acaso, sabe? Deus tem desenhado um caminho para cada pessoa. E a gente querer determinar, não, mas deu ir para dentro de uma igreja evangélica? Que absurdo é esse? Eu não fiz ressonância harmônica para isso, não. Eu sou uma pessoa muito mais iluminada. Eu sou uma pessoa muito mais... Gente, isso aí é o ego que fala. Porque a gente tem que florescer onde Deus plantar a gente.
Naquele momento que eu fui para aquela oração e eu me senti tão acolhida e eu me senti tão bem ali e eu realmente senti no meu coração que eu tinha encontrado o meu lugar, e outra coisa, lá dentro dessa igreja eu conheci o meu marido atual e a minha vida mudou completamente. Hoje eu sou uma pessoa e ele é pastor dessa igreja. Então, assim, eu me envolvo completamente com o ministério, com as atividades da igreja. Sabe aquela história que o professor fala? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e servir, servir, servir. É o que eu faço hoje. Aí você vai falar pra mim que não serve porque tá dentro de uma igreja evangélica? Sinto muito, mas se você pensa assim, é um pouco de ignorância na minha parte. Eu penso, né? Na minha opinião, é um pouco de ignorância da sua parte, porque aonde Jesus te plantar é onde você tem que florescer. E por que eu senti muito de fazer esse vídeo? Porque eu acredito que quando você está nesse caminho de expansão da consciência, nesse caminho de autoconhecimento, parece que só um caminho que serve para você, que é só esse caminho da espiritualidade, de coisas mais xamânicas, mais holísticas, mais espirituais no sentido, né, de espírita mesmo. O resto não serve. Se você florescer dentro de uma igreja católica, não presta não. Se você florescer dentro de uma igreja evangélica, não presta não. Se você virar uma pessoa lá que vai ser Sheikh Noé, não, também não serve não. Então, gente, vamos deixar de ser limitado. A gente faz a ressonância para ter uma expansão de consciência. Então não vamos nos colocar numa caixa onde só serve aquele modelo. Você está aqui para servir as pessoas. E aonde Jesus te plantar, faça isso. Vá servir. Aonde Deus te plantar é o seu lugar, onde você tem que ficar. Não foi à toa que eu fui para aquela igreja, que era um lugar onde eu nem imaginava que lá tinha tanta coisa para mim. Lá eu me encontrei, lá eu me conectei. Hoje eu já tenho vontade de fazer curso de pastor, já tenho vontade de pregar a palavra. Eu vou ter uma visão diferente das pessoas, por exemplo, que nasceram num lar evangélico, né? A minha visão é totalmente diferente. Tudo que eu já aprendi, tudo que eu me desenvolvi, ela não vai ser esquecida. Eu não vou deixar de ser quem eu sou para mim entrar dentro de uma caixinha. Pelo contrário, eu vou poder levar para essas pessoas um olhar de repente até diferente, né? Eu vejo muito isso hoje dentro das igrejas. Tem uma pregação muito forte sobre não a religiosidade. Porque quem fala que o irmão não pode cortar o cabelo, que a irmã só tem que usar saia, que não pode usar um batom, que não pode... Isso é a religião que fala. Espiritualidade é completamente diferente de religiosidade. Então a gente tem que abrir mão da nossa religiosidade, porque se você pensa que o seu caminho espiritual só pode ir para o viés holístico, você também é um religioso. Você fala mal do outro, mas você está fazendo a mesma coisa. Então vamos ter essa expansão de consciência, vamos aceitar os caminhos que Deus tem para nós e dentro do que onde que Jesus te colocar, onde Jesus te plantar, que você venha florescer, que você venha crescer, que você venha ter discernimento espiritual, entendeu? Para aceitar o que Deus está fazendo na sua vida. Porque às vezes é sim dentro de uma igreja evangélica que você vai florescer. Aconteceu comigo. Às vezes com a outra pessoa vai ser em outro lugar. Enfim, né? Eu acredito que a grande sacada é você não ficar se limitando. Porque se você não se limitar, grandes coisas Deus tem para fazer na vida de todo mundo que busca a Ele, tá? Isso aí é o primeiro ponto.
O segundo ponto é, lembra que eu falei lá que uma das coisas que mais me chamou atenção dentro desse cristianismo, que eu falo que eu sou uma seguidora de Jesus hoje. Hoje eu não sou uma evangélica, eu sou uma seguidora de Jesus, que é diferente. E uma coisa que é extremamente relevante, que tem que ser pontuada, tem que ser dita para quebrar o estigma das igrejas evangélicas, é que eles são as únicas pessoas, a única religião assim que eu conheço que é bem cristocêntrica mesmo, assim. Claro que eu tô falando do que eu conheço, tá, gente? Tem tanta religião aí que eu não vou nem falar, mas do que eu conheço, tá? Dentro desse modelo, dentro desse viés aí bem clichêzinho, né, que a gente conhece aí, eles não têm santo, eles não têm orixá, eles não têm universo, eles têm Deus, Jesus Cristo. Só, pronto, acabou. E isso pra mim foi algo que me mostrou que eu não tinha nenhum tipo de intimidade e relacionamento real com Deus. Ah, porque o universo é isso, o universo é aquilo e tal. Tudo bem. A gente que veio desse viés holístico, é isso que a gente pensa, né? Que o universo é imenso, que o universo é infinitas possibilidades e tudo mais. Só que tá muito distante. Tá muito distante. O universo é infinito. Como que você alcança o infinito? Com Cristo, você consegue ter um relacionamento com Cristo. Jesus te possibilita você ter um relacionamento real com Ele. E quando você tem um relacionamento com Cristo, sabe aquelas coisas que a gente fala de lei da atração, não sei o que, Tudo isso acontece de forma natural e espontânea quando você tem um relacionamento com Cristo. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Coisas materiais que a gente vier sonhar, você pode ter o que você quiser, desde que você tenha um relacionamento com Cristo. Você pode pedir o que você quiser. Se aquilo for para o seu bem mais elevado, você vai alcançar. E assim também é aqui na ressonância. Você pode fazer um pedido de uma lista gigante. Fazenda, avião, não sei o que. Se isso não for para o seu crescimento, você não vai ter. Você não vai acessar. Não é assim? Você pode pedir o que você quiser para Deus, desde que você tenha condição de receber, que você tem que estar preparado para receber a sua bênção, e desde que você tenha um relacionamento tal com Deus, a ponto dele falar, não, a minha filha merece isso aí, ela tá apta a receber isso aí. O pessoal cristão, eles falam muito, eu convidei Deus para participar da minha empresa, e isso mudou a história da minha empresa. Eu convidei Deus para fazer parte da minha vida, e isso mudou a história da minha família. Eu convidei Deus para fazer parte, para eu ter um relacionamento com Ele, para Deus estar comigo, para o Espírito Santo fazer parte de mim. E isso mudou a minha história. Eu larguei os vícios, eu mudei de comportamento, eu vivo uma vida hoje mais tranquila, eu mudei os meus hábitos. É por isso que quando eu conheci, eu falei, gente, isso aqui não tem muita diferença de tudo que eu estudo lá fora, não. A diferença é que agora eu tenho com quem me relacionar. E eu não tenho várias coisas para tirar o meu foco. Quando eu estava assim, muito perdida, no começo da ressonância, eu tive várias catarses. E aí eu acendia a vela, eu tomava banho e não sei o que, e não sei o que lá. Era tanta coisa. Mas eu não tinha, por exemplo, eu não fazia uma oração. Eu não sabia orar. Hoje, se eu tô com uma dúvida, se eu quero tomar uma decisão, se eu tenho alguma coisa para resolver, eu faço um propósito com Deus, jejum e oro. E Deus fala claramente para mim o que eu tenho que fazer, qual decisão que eu tenho que tomar, qual caminho eu tenho que seguir. Não é mais fácil, não. Do que você ficar fazendo 1 milhão de coisas, é aquela coisa, gente. Isso é bíblico, né?
ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, em vez de você ficar fazendo tanta coisa, dando tanta volta, vai no foco, vai no alvo, seja mais objetivo, para de perder tempo. Isso funcionou para mim, tá? Eu não tô aqui para pregar para ninguém se converter nem nada. Eu tô falando de algo que funcionou para mim e que quando eu tive conhecimento dessa palavra, mudou a minha história, mudou a forma com que eu me relaciono com a espiritualidade, com a minha espiritualidade, mudou a minha história. E eu não vou falar que eu nunca mais vou usar ressonância, porque pode ser que em algum momento eu necessite, é uma ferramenta poderosa. Se ela me levou para onde eu tô hoje, é porque realmente ela foi uma ferramenta usada por Deus para eu chegar onde eu tô. Então, se chegar em algum momento que eu estiver perdida, que eu estiver fora do plumo, que eu achar que eu precisar recorrer a ela, eu vou recorrer sim. Mas nesse momento, eu vou viver esse relacionamento com Cristo, que é algo que para mim é muito novo. Então, nesse momento, em vez de escrever responder um questionário pedindo a uma pessoa que nem me conhece, que não sabe nada de mim, que tem sim os seus dons e talentos desenvolvidos, mas que nem sabe quem eu sou, para ele me trazer algo que vai ser relevante para mim baseado num questionário que eu estou respondendo, eu vou falar com Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe, ele conhece o meu coração completamente. Então, o que eu tiver que pedir, o que eu tiver que clamar, o que eu tiver que buscar, em vez de eu ter intermediário, eu vou direto para ele. Eu vou falar com ele, eu vou buscar dele. Então eu achei importante gravar esse vídeo para explicar para vocês o meu ponto de vista e sobre por que, né, eu me converti, falar, né, que eu não escolhi, eu fui escolhida e eu só decidi florescer aonde Deus me plantou, aonde Ele me levou, e eu acredito muito que grandes coisas Deus tem para fazer na minha vida. E por isso eu te convido a estar comigo, né? O Pétalas em Cores é uma parte desse novo projeto, é uma parte dessa nova fase. Eu vou estar aqui sempre dividindo com vocês, compartilhando com vocês tudo que eu tô vivendo, tudo que eu tô descobrindo, e eu espero que você esteja aqui comigo para acompanhar tudinho de muito perto, tá? Um beijo no seu coração, do meu coração, que Deus possa nos abençoar, expandir nossa mente, nossa consciência e trazer para nós a paz que a gente realmente busca e merece, no nome de Jesus. Amém.